Quero que você abra comigo a sua Bíblia em Lucas 19, versículo de número 11. Algumas regras do reino de Deus. Lucas 19, versículo de número 11. Esse discurso do Senhor Jesus se deu depois das repreensões que ele ouve sobre a questão de Zaqueu. Então, como pode o Senhor entrar na casa de um homem publicano? Só que Zaqueu era mais santo naquele momento que muitos dos que estavam ali, porque ele produziu um arrependimento à altura da presença do Senhor Jesus, né? A importância de nós produzirmos arrependimentos e frutos à altura daquilo que temos recebido da parte do Senhor. Então, Lucas 19, 11 diz assim: e ouvindo eles estas coisas, que coisas? Que Jesus havia vindo buscar e salvar o que se havia perdido. Ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Podemos assentar. Eu quero falar sobre essa parábola antes de nós orarmos, né? Que hoje nós vamos orar um pouco sobre essa parábola importante que nós temos que entender e aprender. Quando nós aceitamos Jesus e fomos chamados por Ele para o Evangelho, para o reino de Deus, nós recebemos da parte dele muitas oportunidades. Recebemos da parte do Senhor dons, talentos, condições, palavra, quantas coisas nos são investidas. E às vezes nós achamos que as oportunidades que nós recebemos, às vezes nós achamos que os dons, os talentos, vai cair no anonimato ou no esquecimento, não é mesmo? Aí eu me preocupo com isso quando eu lembro sobre uma palavra que nós dizemos de uma maneira precipitada, de uma maneira que não seja para edificação, vai ser levado em conta, que dirá as nossas ações. Então o Senhor Jesus coloca uma parábola aqui, e nessa parábola ele revela o Pai e revela a si mesmo. Então, é uma parábola de orientação aos seus discípulos. Então, essa parábola ela fala sobre os crentes, essa parábola fala sobre os ímpios, e essa palavra fala sobre o Pai. Então, vamos analisar o seguinte, ó. Jesus diz assim, ó: certo homem nobre, diga, Jesus é nobre. Você sabe o que é alguém nobre? É alguém que ele tem uma altura elevadíssima, acima de tudo e todas as coisas. Uma pessoa nobre se funde ou se mistura em qualquer situação? Uma pessoa nobre permite tais sentimentos no coração que venha depreciá-la, que venha maculá-la? Não. A nobreza, ela é catalisada por meio das nossas escolhas. Nós optamos. A pessoa nobre, por mais que ela esteja vestida com vestes comuns, a nobreza é uma essência. A nobreza se dá a conhecer pelas escolhas, pelo porte, pela palavra, pelas respostas que se dá. Você pode olhar alguém nobre respondendo agressivamente a alguém? Essa pessoa é nobre? Você consegue imaginar uma pessoa nobre respondendo agressivamente a uma pessoa? Não. O nosso Deus é nobre. E quando Ele gera filhos também nobres. A pergunta inicial que nós temos a fazer aqui é: a altura e a condição da sua nobreza, das suas escolhas, do seu porte, das suas iniciativas, do seu ânimo, da sua mistura. Onde você se mistura? Com quem você se mistura? Quais são os sentimentos que têm vencido o seu caráter, os seus princípios? Uma pessoa nobre, ela tem a nobreza como um dos guardiões ali para livrar o caráter daquela pessoa diante de agressividades do dia a dia. A nobreza, ela nos livra o nosso caráter, porque ela nos
possibilita escolhas acertadas. A Bíblia diz assim, olha, no versículo 12: certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Duas coisas me chamam a atenção aqui sobre Deus: a nobreza e uma característica de Deus que é a conquista. A nobreza eu falei um pouquinho, e eu quero falar uma coisa. Geralmente os filhos se parecem com o pai, né? A genética é uma coisa muito forte. E a Bíblia diz que nós somos filhos gerados pela palavra, pela semente incorruptível. Então nós temos que ter tanta nobreza quanto a habilidade e a característica de sermos conquistadores. Uma pessoa que conquista, ela vai sempre para frente e não para trás. Correto? Ela nunca retrocede, ela sempre vai para frente. Então, quando você se fixa no passado, quando você permite que o seu velho eu, que a sua velha criatura predomina, qual é a direção que você está indo? Para frente ou para trás? Para trás. Toda pessoa conquistadora, ela tem um norte, ela tem um alvo, ela vai para frente, ela nunca retrocede, ela nunca volta. Quando você observa a falta da nobreza nas pessoas, as conduz ao retroceder. E a presença da nobreza as leva à conquista. Elas não ficam com aquela história de chorando leite derramado. Elas não ficam com as suas complexidades fomentando, fermentando dentro delas pensamentos que vai gerar uma automutilação. O que elas fazem? Aquilo que Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim. Então, quando Jesus começa a contar essa parábola, ele começa, a primeira pessoa do qual ele começa a falar é do Pai e de si mesmo, sobre a nobreza da divindade, sobre a nobreza de Deus e do caráter conquistador de Deus. Deus me conquistou, ele conquistou você. E então ele quer nos ensinar a também nos tornarmos conquistadores. Agora, quais são os grandes inimigos da conquista? Amargura, murmuração, lamento, é ou não é? Pessoas que ficam paralisadas em certas situações, pessoas que não conseguem melhorar a sua qualidade de vida, pessoas que não conseguem melhorar-se, pessoas que não conseguem acreditar que depois do muro tem um horizonte, que depois daquela nuvem escura tem o sol. Então, as atitudes que muitas vezes nós temos na nossa vida, elas dificultam muito nós revelarmos esse caráter de Deus nobre e conquistador. Conquistar, por exemplo, o que você gostaria de conquistar ainda esse ano? Uma fé maior, uma santidade mais expressiva, uma mente mais abençoada, uma mente que não fica com esses pensamentos, esses turvilhinhos, essa mente doente, uma parte da sua alma que poderá ser limpa. Quais são as conquistas que você idealiza para si mesmo? Porque essa parábola, ela fala sobre conquista. Ela fala tanto de conquista do Senhor, quanto a conquista dos que receberam as minas, as moedas. Essa parábola fala de conquistas. Então, às vezes é importante você analisar na sua vida o que é que você tem conquistado. Você é uma pessoa que tem conquistado verdadeiros amigos, pessoas que verdadeiramente se interessam por você. Você é uma pessoa que tem conquistado dias na sua vida, e esses dias, eles são dias que eles vão vislumbrar e visitar a eternidade. O que eu tenho conquistado? O que você tem conquistado? Qual é a história que nós temos escrito por meio da nossa nobreza? Por meio da nossa realeza, por meio do nosso paladar, não é verdade? Quem é o nobre? O nobre é aquele que ele não busca comidas caras, ele busca comidas bem feitas. O paladar dele é sensível, o olfato dele é sensível, o tato dele é sensível, o gosto dele é apuradíssimo. A nobreza é visível por meio da reação das pessoas, por meio do comportamento delas diante das adversidades. Quando você olha para Davi diante do gigante, você olha ali um espetáculo
tentáculo de nobreza, desde o início, quando ele chega ali, se interessando pela batalha, se interessando por tudo aquilo que estava acontecendo, virando as costas para o irmão mais velho, e não ficando de conversinha de canto. Você vê ali um moço, olhando e admirado, dizendo: como pode esse circunciso afrontar o exército do Deus vivo? Você o vê conversando com o rei, você não vê aquele rapaz tímido, aquele rapaz introspecto. Bom, se o Senhor diz que eu não sou capaz, é porque o Senhor sabe do que está falando. Você vê uma pessoa nobre. Pessoas nobres costumam ter uma boa autoimagem. Pessoas nobres são pessoas estimadas por si mesmas. Elas sabem o valor que elas têm, por isso elas não se misturam com qualquer coisa, por isso elas não se afundam em qualquer situação. A nobreza faz com que você entenda que o que vale não é o que você tem, mas quem você é. Naquele momento, Saul tenta convencê-lo que ele era inapto para aquela peleja, mas Davi tinha nobreza e ele sabia do que ele era capaz. Essas são características de nobreza, são características que marcam pessoas nobres. Pessoas nobres não permitem serem convencidas por aquilo que os cercam. Pessoas nobres não buscam soluções do lado de fora, elas buscam do lado de dentro. E quando ele vai diante do gigante, o gigante começa com as suas ameaças, e ele parte para diante do gigante sabendo que a batalha era ganha por causa da fé. Diga: o meu Deus é um Deus conquistador. Agora olha para o seu irmão e diga: e você? Será que você também tem sido alguém conquistador? Alguém que não se conforma com aquilo que está vendo, não se conforma com aquilo, como andar das coisas, como as coisas estão caminhando na sua vida. A importância do Espírito Santo contar com esse caráter nosso aguerrido, com esse inconformismo, de você olhar para as coisas e dizer: eu não me conformo com o andar da carruagem, eu não me conformo com esse tilintar da situação. O Espírito Santo quer olhar para nós e contar com o nosso descontentamento, que é sinônimo de aversão à monotonia, aversão à letargia. Nós temos que ter aversão à letargia, aversão a certos adágios. Deixa como é que está para ver como é que fica. O Espírito Santo precisa contar com esse caráter nosso agressivo, impositivo, esse caráter que faz as coisas acontecer. Olha a Escritura, vê se você vê Deus chamando alguém para nada, para fazer nada, para virar em nada. Analisa a Escritura. Observa a Escritura, observa a palavra de Deus. Se todo chamado de Deus para qualquer pessoa não foi para um desafio, não foi para vencer limitações, não foi para vencer barreiras, não foi para vencer medos, não foi para vencer timidez, essa é a obra do Espírito Santo de Deus em nós. Esse é o batismo do qual o Senhor diz sobre o batismo de fogo, que nos habilita a enfrentarmos negativas, situações inadequadas, adversas, em nome de uma melhoria, em nome de um resultado. Eu quero resultados. Existem pessoas que esperam resultados e estão de braços cruzados. Como é possível você esperar que o outro te dê resultado? O resultado somos nós que galgamos, somos nós que buscamos. Deus é nobre e conquistador, diga amém. Eu faço uma pergunta: e você? O Senhor nobre e que saiu e foi conquistar um outro reino. Versículo de número 13. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, 10 moedas, quantias de dinheiro, e disse-lhes: negociai até que eu venha. Vocês vão pegar essas minas e vocês vão trabalhar com elas.
até que eu venha. E aí quando eu chegar eu quero fazer conta. Então vamos pensar assim, Jesus foi para o céu e ele deixou-nos com vários valores. E ele disse assim, vocês negociem até que eu volte. O que eu e você temos feito com aquilo que o Senhor Jesus entregou nas nossas mãos? Você acha que esse que granjeou 10 com uma mina não teve dificuldades? Diferente aqui da parábola do talento, que ele divide segundo a capacidade, a Bíblia diz assim, olha, que ele chamou 10 dos seus servos e deu-lhes 10 minas, ou seja, uma mina para cada um. Ele dá todo igual. Tudo igual. Aqui o Senhor Jesus coloca os cristãos como pessoas sem acepção, totalmente iguais na habilidade e na negociação daquilo que ele deixou para nós. Ele nos coloca na mesma altura, no mesmo patamar, na mesma condição. Aí a Bíblia diz assim, ó, no versículo de número 13, eu olho o Senhor, Jesus apresentando Deus como um Deus de bondade e de oportunidade. Ele precisaria dar essas minas aos servos? Não. Não. Mas ele deu. Porque Deus é bom e ele é um Deus de oportunidade. Ele é um Deus que oferece oportunidade aos seus filhos. Quantas oportunidades você já teve na vida? De melhorar, de crescer, de ser mais santo, de ter mais fé. Oportunidade que hoje te daria condições de ser mais salubre para você mesmo. Sabe o que é salubre? Saudável. Existem pessoas que elas são insalubres. Elas são doentes para si mesmas. Quem sabe se lá atrás pudesse, hoje você seria mais saudável e beneficiaria principalmente você mesmo. O Senhor nos deixou inúmeros recursos para que nós tivéssemos da parte dele oportunidades de revelar o nosso interesse em negociar aquilo que temos recebido. Quanta palavra ministrada, quanta ação do Espírito Santo, quantos sinais, quantas maravilhas, quantos dons, quantos talentos temos recebido da parte de Deus, para que possamos negociar. Temos da parte de Deus a oportunidade de ganharmos não só aqui, como diz Jesus a Pedro, mas também na eternidade, por meio, uma vez que eu expliquei na escola dominical, por riquezas alheias. Os recursos de Deus me habilitam a ter recursos nesta terra. Palavras inseridas em você, que te dariam a oportunidade de mudança, de transformação. A ação do Espírito, o convencimento, os dons, os talentos, amizades. Você quer mina mais graciosa do que uma bela amizade? Uma amizade de alguém que quer o seu bem. Amizade de uma pessoa que conversa com você. Amizade de uma pessoa que te repreende, que te exorta. Amizade de uma pessoa que não entra na conversação sua, que não entra nos seus trâmites embaraçosos. Que mina valiosa é essa? Quando se tem, eu sempre falo da verdadeira amizade, porque hoje em dia é um dos valores que eu mais estimo, porque é raro. É raro hoje pessoas sinceras, é raro pessoas autênticas, é raro pessoas limpas e transparentes que não jogam. E pessoas, se você conhece pessoas que não gostam de jogatina, você tem que valorizar, porque são pessoas hábeis, são pessoas que você pode contar, são pessoas transparentes. O que nós temos feito com aquilo que nós temos recebido da parte de Deus? No versículo 13 você vê um senhor
por bondade, deu aos seus servos a oportunidade de prosperar. Já que eu vou partir para conquistar, eu vou dar a vocês também condições de melhorar. Jesus não poderia apenas ter nos salvado e ponto. Não, Ele nos deu dons, nos deu talento, renovou a nossa inteligência, a nossa sabedoria, nos deu ciência, nos abriu a porta da palavra, nos deu o Espírito Santo, nos deu recursos, nos deu condições para quê? Para que o reino de Deus, de fio a pavio, pudesse ser próspero. Pudesse ser próspero. Versículo de número 14. Mas os seus concidadãos, agora ele fala de Israel, odiavam-no e mandaram após ele embaixadores dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Eles disseram: o Senhor foi conquistar outro reino, não queremos que a sua vitória e o seu êxito venha trazer qualquer preeminência sobre nós. Nós não queremos que o Senhor reine sobre nós. Aqui eu quero falar um pouquinho, só para passar adiante, que o Senhor Jesus aqui exalta, dentro desta parábola, os seus servos. Ele aqui olha e ele esclarece que Israel não o quis. Israel não quis o seu governo. Israel não quis o governo de Cristo. Aqui está falando do amor de Cristo para com a igreja, do amor de Cristo para com os seus servos. Versículo de número 15. E aconteceu que voltando ele, diga para o seu irmão: Jesus vai voltar. Ele vai voltar para acertar as contas. E eu e você precisamos correr para termos o que entregar a Ele, né? Nós vamos depositar aos pés dEle o fruto das nossas obras. É ou não é? O Senhor Jesus chamou 10 servos e aqui Ele faz as contas e a explanação apenas de 3. O que atingiu o máximo, o que foi mediano e o que foi ruim, mas bem ruim mesmo. Aí ele começa, ele diz assim: voltando ele depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinham dado dinheiro para saber o que cada um tinha ganhado negociando. Então o primeiro acerto de contas do Senhor Jesus será com a igreja, depois com Israel e depois, o primeiro acerto de conta é conosco, que o tivemos de perto, que recebemos tudo de perto. E eu vou fazer o meu acerto de contas sobre tudo que eu recebi da parte dele. Você vai ter o seu acerto de conta, todos nós, e nós temos que fazer isso com alegria. Nós precisamos anelar esse acerto de contas, né? Eu acredito que esse servo aqui, que produziu 10 minas, ele não via a hora de falar: eu produzi 10 minas. Eu sempre costumo analisar a minha vida assim: a minha vida vale a pena por quê? Porque eu me casei. 99% das pessoas se casam, e às vezes mais que uma vez. Porque eu tenho filhos, 90% das pessoas têm filhos. O que mais? Qual é a minha produtividade nessa terra? E aí? Qual foi a razão dele ter me chamado? Qual é a razão dele ter te chamado? É ou não é? Qual a razão? Quantos anos, ou dias, ou meses eu ainda tenho? Quantos dias, semanas e meses você pode garantir? Pastor, eu sou uma pessoa saudável. Isso quer dizer o quê? Quer dizer, já vi gente doente viver muito mais que gente saudável. Quantos dias de vida você tem para produzir? Quanto tempo hábil você tem para produzir? Pastor, olha, eu sou uma pessoa que eu não posso reclamar. Eu recebi uma mina de Deus chamada saúde. Sou uma pessoa saudável. Olha, você vai ter que prestar conta dessa mina. Saudável? Saudável, não acredito. Disposição, ânimo, seus check-ups. O Senhor vai apresentar seus check-ups lá, aqui, ó. Não tinha dor, não tinha nada comprometido, não tinha nada. Quero saber o que é que você produziu para o meu reino com a saúde que eu te dei. Não, Senhor, não produzi nada para o teu reino, não. Produzi para mim. Guardei a sua mina num lenço e fui viver a vida.
Quantas minas Ele tem nos oferecido por pura bondade, por pura oportunidade. Quanta gente na igreja que quase não tem saúde, mas que faz muito mais que os saudáveis. Quanta gente. Então, não seria justo, fala a verdade, seria justo. Vamos pôr duas irmãzinhas. Uma irmãzinha, sabe, tem um problema no estômago, problema de artrite, problema não sei da onde, mas vai, trabalha e vem para a igreja com frio e chega em casa, está tudo doendo, mas glória a Deus, foi para a igreja. A outra vem saudável, faz nada. Seria justo as duas fazerem isso desapercebido? Não, de maneira alguma. Vai ter que dar conta de toda a mina que recebeu, de todo o valor que recebeu. Tudo. Inteligência. Inteligência. Eu sou uma pessoa mais perspicaz, mais inteligente. Mina, vai ter que dar conta. Se nós ficássemos falando aqui em mina, agilidade. Você é uma pessoa ágil, dinâmica. Uma pessoa que não é embaraçada. Mina, vai ter que dar conta. E aí? Talentos, dons, habilidades humanas, habilidades emocionais, habilidades psíquicas. Todos nós teremos que dar valores, dinheiro, bens, propriedade. Vamos ter que dar conta. Quem você abençoou com isso? Quem você ajudou? Qual era aquela pessoa que estava precisando de uma ajuda sua? Você estendeu a mão? Você fez alguma coisa? Tudo são minas, onde Ele vai requerer de nós tudo aquilo que nos entregou, porque nós não temos capacidade de granjear nada. Ele nos oferece tudo e todas as coisas. A Bíblia diz assim no versículo 16: e veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Você sabe por que ele foi o primeiro? Porque ele foi o melhor. Vou falar um negócio, no céu tem acepção? Não, no céu não tem acepção. No céu tem diferença mesmo. Diferença de galardão, diferença de coroa. No céu tem diferença. Não é acepção, é diferença. Não pensa, no céu vai ser todo mundo igual. Mentira, você está precisando ler a Bíblia. Se você ler a Bíblia, não é isso não. No céu vai ter diferença. No céu vai ter diferença. Tudo que nós fizemos aqui é reportado lá para cima. No céu vai ter diferença. E a palavra do Senhor diz assim, que o primeiro a prestar conta foi o que for melhor no ofício e na ordem do Senhor. Granjeia, negocia o que eu tenho te dado. Ele diz assim: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Na sua Bíblia está escrito assim: Senhor, eu fui hábil, esperto, inteligente e negociei e ganhei 10. Foi isso? Não. Porque toda a glória a Ele. A mina é dele, a glória é dele. A habilidade é dele, o dom é dele, o talento é dele. É dele e é para ele. A tua mina, aqui você não vê esse servo se bancando, se exaltando. Ele diz: a tua mina rendeu 10. Ele não fica aqui floreando o seu comportamento, ou então floreando a sua... Não, ele reconhece, além do reconhecimento, ele reconhece que Deus é o dono de tudo, e que a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A tua mina rendeu 10. É Ele, é por causa dele que nós somos capazes, é por causa dele que nós conseguimos, é por causa dele que nós avançamos, é por causa dele que as portas estão abertas, é tudo por causa dele. Aí o Senhor Jesus olha e diz assim: bem está, servo bom. Por que ele foi bom? Porque ele fez o que foi mandado. Porque no mínimo fostes fiel, numa mina, fidelidade, sobre 10 cidades terá autoridade. Pergunta para o seu irmão assim: qual a relação da produção e da autoridade do governo? Pergunta, fala para o teu irmão responder para você. Lembre-se que esse Senhor Jesus coloca um conquistador. Alguém que foi também buscar um reino. O máximo para esse Senhor era a conquista de reinos. E Ele oferece também mediante aquilo que Ele valorizava. Ele dá 10 cidades àquele que granjeou 10 minas.
Produção gera autoridade. Pastor, eu quero ficar livre de uma enfermidade. Eu quero ficar livre de um pecado. Eu quero ficar livre. Produza, produza, produza. Produzindo, você vai adquirir autoridade. Produza, produza, produza. Produza. A produção nos leva ao poder. A produção nos leva à liberdade. Quanto mais você produzir, mais satisfeito você fica, mais confiante no poder do Espírito Santo. Produza. Existem pessoas que não conseguem se livrar da avareza porque não produzem mesmo na avareza. Existem pessoas que nunca conseguirão vencer o seu mau humor porque não produzem nada de bom em meio ao seu mau humor. Não se esforçam para estarem felizes, não se esforçam para estar bem. Se você quiser autoridade sobre uma situação, se você quer delegar sobre uma situação, produza. Essa é uma lei, uma regra do reino. Quando você olha para a sua vida e você vê pobreza em uma área, a pobreza, a responsabilidade é sua. Está pobre a minha área de alegria, está pobre a minha área de ânimo, está pobre a minha área de felicidade, porque você não produziu. Produza. Produzindo, você vai conseguir ter autoridade sobre aquela situação. Não será mais um mendigo, não será um pedinte, pedindo às pessoas aquilo que você necessita e precisa. Produza o que você precisa. Você tem que produzir o que você precisa. Ele produziu e recebe do seu senhor 10 cidades para poder governar. O Senhor dividindo aqui aquilo que Ele conquistou na cruz. Não a glória, mas a autoridade, poder, força, sabedoria. Continuando. 18. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. Este foi mediano. 5 minas. A este disse também: sê tu também sobre 5 cidades. Diante do que você conquistou, é o que você terá autoridade, terá governo. Se você não começar a produzir nada de bom diante dessa ferida, diante desse caos, diante desse pecado, você nunca terá proeminência sobre isso. E vem um outro dizendo, versículo 20. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço. Eu não sei o que é, acho que para não enferrujar, alguma coisa do tipo. Guardei num lenço. Quais foram o motivo deste homem ter guardado a mina e protegido, não perdeu, mas para entregar de volta o que o Senhor deu? Que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és um homem rigoroso. Rigoroso? Você acha que esse senhor, ele tinha a obrigação de dar valores para esses servos granjear? Ele era bondoso, rigoroso, que tomas o que não pusestes. Como? Se ele tinha dado a mina dele. Como? De certo ele pegou e disse assim: o salário do mês passado vocês granjeiam, porque... Não, ele deu a mina dele. O porquê nós seremos indesculpáveis? Porque o Senhor não está dizendo para mim e para você: ó, se vira, ó, arruma, encontra, cria, fabrica. Não, o Senhor nos deu condições de granjearmos aquilo que Ele nos deu. Ele nos proporcionou para que nós granjeemos, negociemos e oferecemos a Ele o melhor. Aí ele diz assim: tu és rigoroso, que tomas o que não pusestes e cegas o que não semeastes. Nada a ver. Você sabe que existem pessoas que a culpa é sempre de Deus. A culpa é do pai, a culpa é da mãe, a culpa é do cônjuge, a culpa é de quem está morto, de quem está vivo. E aqui ele culpa a Deus. Você sabe que tem muita gente que culpa a Deus pela qualidade péssima de vida que tem? Culpa a Deus. Culpa a Deus. Este homem expressa grande parte da igreja hoje. Aqui o Senhor divide a igreja em 3 núcleos. Aqueles que produzem a todo vapor,
para a glória de Deus, aqueles que são medianos e aqueles que não produzem nada. Isso aqui é a igreja. Isso aqui são os servos, são os convertidos, batizados no Espírito Santo. São aqueles que receberam dons, aqueles que receberam talentos, que são inteligentes, que são hábeis, que prosperaram, mas que não produzem nada. Nada. Por quê? Porque não tem a humildade de descer de seu patamar, de descer de sua arrogância, de vencer os seus traumas, os seus medos e começar a produzir. Aí ele olha e diz assim, versículo 22, porém ele lhe disse, o Senhor, mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Isso não era verdade, mas simplesmente o Senhor repetiu o que ele disse. Isso é uma inverdade que o moço disse. Porque não pusestes, pois, o meu dinheiro no banco, para que ouvindo o exigisse com juros. Pelo menos colocar em uma condição que iria produzir. Eu vou dizer uma coisa para você. Existem coisas que são imperdoáveis aos olhos de Deus. Imperdoáveis. Esse é um pecado imperdoável. Esse homem aqui, é crente. Vive dentro da igreja. Pode ser até um diácono. Pode ser uma intercessora. A mina está no lenço. Aqui, Esse pecado é imperdoável. Recebermos do céu condições de fazermos melhor e não fazemos. Recebermos da parte de Deus saúde, vida, dias, força, Espírito Santo, que mais? Palavra, igreja, amigos, dons, inúmeras situações e oportunidades, e não fazermos nada. E não fazermos nada. Isto é imperdoável. Não tem perdão. Vê? Pode ver comigo. Versículo 24, e disse aos que estavam com ele, tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas. Eles ficaram assombrados. Mas por que é o que tem 10? Ele já tem, foi o que mais tem. Matemática do céu. A Bíblia diz assim em Hebreus, que a chuva, ela cai sobre os dois terrenos, o abençoado e o maldito. Só que o abençoado é aquele que frutifica aquilo que nele é semeado. Deus tem uma matemática que funciona assim. Deus não gosta de investir em terreno ruim. A semente é a mesma. Eu sempre costumo dizer uma coisa para vocês, eu vou dizer de novo. Terra que precisa de muito adubo não é terra boa. Crente que precisa de mimo, de beijinho, de abraço, de tratamento especial. Crente que precisa não é terra boa. Terra boa é aquela que joga a semente, a terra absorve e nasce para a glória de Deus. Essa é terra boa. Eu disse isso, eu vou dizer outra coisa para você. Se você é alguém que precisa de muito para produzir pouco, você é uma terra ruim. Você é uma terra ruim. Você precisa melhorar a qualidade dessa terra. Você precisa melhorar. E aí eu digo para você aquela passagem da figueira infrutífera. Você olha para o Espírito Santo e fala, Espírito Santo, eu preciso de adubo. Eu preciso de adubo, me dê adubo. Eu preciso melhorar. Por quê? Porque tem crente que ele precisa de tudo e muito mais para oferecer menos. Que isso? A terra é ruim demais da conta. E terra ruim, o que tem que fazer? Abandona, é abandonada. Lê lá em Hebreus. É deixada para os abrolhos, para a maldição. Nós temos que ser terras boas. Por quê? Porque aquilo que em nós é plantado tem que frutificar e semear para a glória de Deus. Nós não precisamos de muito, nós precisamos do necessário. Nós não precisamos que ninguém nos mime, nos beije, nos abrace. Nós não precisamos que ninguém coloque tapete vermelho para nós, porque nós somos pessoas calejadas. Nós somos pessoas que oferecemos o melhor, mesmo recebendo o pior. Somos terra boa. Não precisamos de muito cultivo. Não precisamos de muitos cuidados humanos.
Nós precisamos apenas termos raízes suficientes que alcance o lençol de água, o profundo. E daí nós vamos tirar força para produzirmos para a glória de Deus. Se você é um crente que precisa disso, daquilo outro, e situação, um conforto, um tratamento especial, terra ruim. Precisa melhorar a qualidade da terra, que a semente é boa, a terra tem que ser boa. Ela tem que estar à altura da semente. Temos que ser terra boa. É isso que nós temos que entender. Temos que ser produtivos para o nosso próprio bem. Quem vai receber da produção? Eu e você. E de sua produção? Você e eu. Então seremos culpados de não produzirmos adequadamente. Porque a mina é dele, a honra é dele, a glória é dele. Já viu crente? E come ovo e rota peru? Tem muito crente assim, né? É inútil, um servo inútil. O que é um servo inútil? Jesus fala. É aquele que faz só o que é mandado. Ele trabalha com o dom do Senhor, com o talento do Senhor, com a oportunidade do Senhor, com a bondade do Senhor, e ele bate no peito. Servo inútil. Faz só aquilo que lhe é mandado. Jesus explica isso. A glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele, e é tudo para ele, é tudo para ele. E ele diz assim: tirai a mina dele, e dai ao que tem 10 minas, versículo 25, pois eu vos digo, que qualquer que tiver, deixa eu ver aqui, versículo 24, e disse aos que estavam com eles, tirai a mina e dai ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles, Senhor, ele tem 10 minas. Mas qual a matemática de Deus? É aqui que eu estou falando que nós vamos terminar. A matemática de Deus é, quem trabalha com aquilo que ele oferece, ele dá mais. Dá mais. Dá mais. Dá mais. Senhor, mas ele já tem 10, ele já tem 20. Senhor, é o que ele já conquistou. Mas ele faz jus ao que eu invisto nele. Então dá mais, oferece mais, oferece mais. Porque o Senhor é um investidor que não investe para perder, não é mesmo? Ou é para perder? Não. Você pode ver, gente. Recebeu aquela porção e ele fica ali patinando. Não produziu e patina. Aí ele criando situações, ele cria as oportunidades dele e não dá em nada. E ele patina. Por quê? Porque não produziu o que lhe foi investido. Quando você produz o que ele investe, ele fica com ânimo, com interesse em dar mais a você, para que você produza mais para a glória dele, para que você faça o melhor para honrá-lo, para poder manifestar a excelência. E aí ele diz assim, porque eu vos digo, versículo 26, que qualquer que tiver, vai ganhar mais. Pergunta para o seu irmão, você tem? Então você vai receber mais. Amém? Essa é uma boa notícia ou não é? Agora para quem não tem, é uma notícia triste, a parte B. E aquele que não tem? Aí ele diz assim, mas aquele que não tiver, até o que tem vai ser tirado dele. Essa é a matemática do reino do céu, é a regra do reino do céu. Se você tem, se você está fazendo uso do que você tem, se você está produzindo o que você tem, o céu vai investir mais em você. Mas se você não tem, o céu não tem intuito nenhum em produzir em você. Até o que você tem vai ser tirado e dado para aquele que tem. Diga para o seu irmão, isso é lindo. Eu gosto disso. Você não gosta? Isso é justiça. Tem gente que não gosta de justiça. Tem gente que gosta de conformidade. Tem gente que gosta assim, faz vista grossa. Deixa passar. Tem gente que pensa que o céu é assim. É um lugar onde as coisas vão deixar passar. Que o reino de Deus é um lugar de justiça. O reino de Deus é um lugar de justiça. Produziu, vai receber mais. Não produziu, daí o que você tem. Vou dar para quem é produtivo, para quem faz uso, para quem faz jus daquilo que eu tenho investido. Então é assim, uma boa notícia para você. Se você produz, vai vir coisas melhores aí para você. Se você produz, Deus tem planos especiais para você. Por isso ele te incomoda. Por isso ele diz, vai orar, vai jejuar, abnega, renuncia, se humilha, vamos sonhar. Por quê? Porque ele quer te oferecer mais.
para terminarmos, versículo 27. Quanto àqueles meus inimigos, aqui fala do juízo. Versículo 26, o juízo da igreja. 27, o juízo de Israel. Quanto àqueles meus inimigos, que não quiserem que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Ou seja, condenação eterna. Aqueles que rejeitam o senhorio do Senhor Jesus. Eu quero convidar você, nós não vamos demorar muito, mas eu gostaria que você dobrasse os seus joelhos aí onde você está. Eu queria que você falasse com Deus sobre a sua condição. Eu não queria que você explanasse a sua produção por meio da sua ótica e de suas desculpas. Tipo, eu faço o que dá, Deus sabe. Quando você fala Deus sabe, você é negligente. Crente negligente fala, Deus sabe que eu não posso, Deus sabe que eu estou fazendo melhor, Deus sabe. Você mesmo já está se condenando.